Olá pessoal, sou o professor Silvanei, professor da disciplina de História, aqui na cidade de Xereder, nas escolas Santos Tomazelli e também na escola Emílio da Silva, ambas aqui na cidade de Xereder. Devido à pandemia, estamos gravando aí videoaulas e disponibilizando a todos os nossos alunos. Vamos estar abordando então com vocês um assunto bastante importante que é o renascimento. Renascimento, essa expressão, né, renascer, renascimento, se refere a um movimento cultural, intelectual, artístico e até mesmo científico que ocorre na Europa a partir aí do século XIV, né? Temos aí o século XIV, XV e XVI, tá? Principalmente em cidades italianas, mas vai se irradiar aí por toda a Europa, inclusive influenciando Portugal, Espanha. Nós vamos estar vendo isso um pouquinho mais para frente. Os renascentistas, eles acabaram criando esse termo, o termo renascimento, para se referir ao período em que eles estavam vivendo. Então, vamos pegar a antiguidade clássica, que é aquela sociedade greco-romana, e o período em que eles estavam vivendo, que eles chamaram de renascimento, temos o período que eles denominaram ou nominaram de Idade Média, né, de uma forma até preconceituosa, de uma forma um pouco pejorativa, Idade Média. E a partir do Renascimento, que seria o período em que eles estavam vivendo, para eles seria um período de modernidade, o nascimento, o ressurgimento da modernidade, ou daquele padrão greco-romano. Então, existe aí um certo preconceito dos renascentistas em relação ao período medieval. Há quem diga na época que o período medieval foi um período de fanatismo religioso, de violência, foi um período escuro, né, um período nebuloso da história humana, mas é uma visão preconceituosa. A gente viu que na Idade Média ocorreram muitas coisas importantes, inclusive na aula anterior nós vimos aí o surgimento de muitas técnicas de agricultura, surgimento de muitas coisas importantes que ocorreram nesse período que nós chamamos de período medieval, Idade Média, né, que é um nome ainda pejorativo. Muito bem, então definindo bem então aqui o que é Renascimento como movimento cultural, o intelectual, artístico, que vai ocorrer na Europa, então a partir do século XIV. Algumas características que nós vamos estar abordando com vocês aqui do Renascimento, algumas características. Primeiro, valorização do passado greco-romano. Eles vão buscar na cultura grega e romana a inspiração para produzirem arte, né? Não apenas na escultura, na pintura, como também na própria escrita, na filosofia. Eles vão buscar no padrão greco-romano. Então, tudo que eles vão fazer, seja na arquitetura, seja na pintura, nas expressões artísticas da época, eles vão buscar o padrão greco-romano. Outro aspecto bem importante também é o antropocentrismo. Essa palavra vamos dividir em duas. Antropo, no grego, quer dizer homem, centrismo, centro. Ou seja, o homem no centro. Eles vão buscar retratar sempre o homem, o corpo humano, principalmente o corpo masculino, da mesma forma que os gregos e romanos faziam na antiguidade. Então, sai um pouco aquela ideia do teocentrismo, de Deus no centro, né? As pinturas medievais, elas buscavam retratar mais os anjos, Deus, Jesus Cristo, o divino. Já a arte do período renascentista vai procurar buscar retratar um pouco mais o homem, o antropo, né? Então, por isso essa expressão antropocentrismo. A questão também do individualismo em detrimento ao coletivismo e também uma nova visão de tempo, né? Vamos ter uma nova visão de tempo. A gente vai entender um pouquinho aí, né, sobre essas características. É importante pensar que a ideia de modernidade vai surgir aqui, né? Então, a ideia de modernidade, do que é moderno, né? Hoje nós temos essa expressão moderno, modernidade, né? Isso é moderno, isso não é moderno. Surge aqui, nesse período, né? Isso é arcaico, isso é muito antigo, tem que pegar uma coisa mais moderna. Então, essa ideia de modernidade tem a ver com algo novo, algo diferente, né? E surge justamente nesse período aqui. Tá? Então, o Renascimento italiano é tido como um movimento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Tanto é que o período que vai se chamar a partir dali é a Idade Moderna, né? Que vai ali mais ou menos do Renascimento ou das grandes navegações até a Revolução Francesa. Tá? Então, ali nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam uma cortina para o tempo medieval, ou seja, esquece
aquele padrão medieval, esquece aquele período nebuloso da Idade Média, de ignorância, de fanatismo religioso. Daqui para frente é um pensamento mais moderno, né? Em tudo isso vai se manifestar como sendo algo mais contemporâneo e moderno, tá? Mas o que de fato é moderno, né? A gente tem que se fazer essa pergunta: o que é moderno? Né? Será que a gente pode definir isso? O que é moderno para mim? O que eu entendo como moderno? Como sendo algo atual, contextualizado? Muito bem. Dentro do renascentismo nós temos também o humanismo, né? Que também é um movimento intelectual, né? Que faz parte do Renascimento, que propunha o estudo de autores antigos, gregos e romanos. Aí, novamente, falando do padrão grego e romano, de filosofia, de arte, de pensamento, de cosmovisão. Tá? Então, os humanistas que vão surgir nesse período, que são artistas, a maioria deles são cristãos, não são ateus, né, que querem reinterpretar a Bíblia, que querem uma nova visão, né, da Bíblia, do divino, né? Então eles não são ateus, eles são cristãos. Eles vão traduzir, divulgam vários textos antigos. Uma coisa bem importante salientarmos aqui é que nesse período ocorre a invenção da imprensa, né? A imprensa, hoje nós temos as impressoras, né, que imprime centenas de livros. Hoje até nem estão ficando um pouco obsoletos, até porque hoje os livros são tudo online, né, disponível. Você pode ler no computador ou pode ler no seu celular ou no tablet. Mas a imprensa ela foi muito importante, porque um livro, lá no período medieval, demorava muito tempo para você emitir um livro, para você escrever um livro. Era tudo manual, manuscrito, era um processo bastante demorado. Com a invenção da escrita, da imprensa, esse processo se tornou muito mais rápido. As pessoas tiveram acesso a mais livros, a mais conhecimentos inclusive da filosofia grega, romana, conhecimentos de matemática, de história, e isso fez com essa revolução no conhecimento fez com que houvesse um período aí de bastante mudanças, né? Aprofundamento do conhecimento de línguas antigas, né? Opuseram-se às verdades da igreja, aquela questão do dogmatismo, aquele dogma da igreja, né? Porque no período medieval, né, novamente falando, o dogma era inquestionável. Você não podia questionar o dogma da igreja. Você não podia questionar aquilo que a igreja determinava através de um concílio. Se você fizesse isso, você acabava parando num tribunal de inquisição. Depois nós vamos ver o período da reforma, que está dentro desse contexto também. Você poderia ser ateado, lançado na fogueira, ou sofrer algum tipo de tortura, algum tipo de martírio, porque você não podia contradizer ou não poderia contradizer os dogmas da igreja. Outra questão muito importante também, o uso da razão e da experiência para chegar à verdade, né? O conhecimento do período medieval era um conhecimento que vinha da igreja, vinha do clero. Aquilo que o clero dizia era uma verdade absoluta, o dogma era inquestionável, aquilo que a igreja ensinava era inquestionável. A partir daqui nós vamos ter a razão e a experiência para se chegar à verdade, né? Por que eu não posso questionar? Por que eu não posso perguntar? Eu sou religioso, eu tenho que aceitar tudo como verdade absoluta, não posso questionar. Então, os humanistas, eles vão começar a questionar aquele padrão absoluto, de uma verdade absoluta, né, uma verdade dogmática que não se poderiam contestar ou confrontar. Muito bem. Continuando, as técnicas do Renascimento. Aí. Vamos falar então um pouquinho dos artistas. É importante observar como que eram as técnicas. Nós temos aqui pelo menos 3 características importantes. Primeiro, o realismo nas expressões, né? Os artistas vão se aperfeiçoando nas técnicas e a gente vai vendo um grau de realismo muito aguçado, muito forte. O domínio da perspectiva, por exemplo, se você pegar a pintura medieval, ela era bidimensional, apenas noção de altura e largura. Com os artistas do Renascimento, ela vai ter uma visão tridimensional, altura, largura, profundidade. Inclusive você pode ver naquele quadro da Leonardo da Vinci, que é a da Ceia, da Santa Ceia, aonde você vê bem, de uma forma muito interessante, a noção de perspectiva, a noção de profundidade. A iniciativa de pintar, o artista pintar a si mesmo, a si próprio, né? Ou seja, o autorretrato. Então essas 3 características são usadas, são consideradas técnicas do Renascimento. Primeiro, realismo nas representações, domínio da perspectiva tridimensional e também o autorretrato. Fases do Renascimento, rapidinho aqui. Nós temos 3 fases aqui, principalmente o italiano, né?
o Trecento, que vai ali no século XIV. Nós temos ali ó, o Dante Alighieri, né? E o Giotto di Bondone, né? Que são artistas aí que começam, que são os precursores do Renascimento. Depois o período 400 ali, que vai no século XIV, Florença, que, né, que se torna o principal centro da arte renascentista. Um detalhe bem importante, o fortalecimento da burguesia, dos comerciantes. Esses comerciantes, esses burgueses começaram a financiar esses artistas. Esses artistas eles só puderam produzir grandes obras de arte porque alguém financiou, ou a igreja, ou esses burgueses, comerciantes, que tinham dinheiro e tinham condição de financiar essas obras, né? Caso isso, o contrário, eles não poderiam estar produzindo essas obras tão importantes aí, né? Eles eram chamados de mecenos, né? Esses financiadores eram chamados de mecenos. Também temos ali, ó, Cinquecento, né, que é do século XVI. Ali nós vamos ver os mais importantes artistas, que é o Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, né, que são os mais importantes, os mais brilhantes aí desse período. Também o Renascimento não fica só na cidade italiana, ele se expande também ali para Portugal. Luís Vaz de Camões, muito conhecido aí, né, escritor, poeta. Temos aí a obra Os Lusíadas, né, Lusíadas, desculpa, né, Os Lusíadas, né, uma obra importante de Camões. Temos também aí na Espanha, né, Miguel de Cervantes, né, a obra Dom Quixote, que é bastante conhecida. E na Inglaterra ali Thomas Moros, né, que escreveu a sua obra Utopia, Shakespeare, né, que também escreveu, né, sua obra, que é uma obra bastante conhecida, que é Romeu e Julieta, né? Então aí temos Portugal, Espanha, Inglaterra, que também vão vivenciar esse processo aí de renascimento, né? Cientistas do Renascimento, a ciência nesse período aí. Uma teoria que prevalecia lá no período medieval era a teoria do geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo, né? Todos nós sabemos que hoje é o contrário, é o Sol que é o centro do nosso sistema solar, né? A Terra gira em torno do Sol. Então surge ali o Nicolau Copérnico, que em 1473 a 1443 é um matemático, físico, né, que veio na Polônia. Ele vai trazer aí o princípio da ideia do heliocentrismo, o Sol como sendo o centro do sistema planetário, né? Mais tarde ali nós vamos ter Galileu Galilei, né, que vai comprovar através do uso de telescópios, né, mais apurados, vamos dizer assim, para a época, observando as estrelas, observando o movimento dos astros. Ele comprova que na verdade ocorre um heliocentrismo. A Terra é um corpo celeste com outros corpos celestes que giram em torno do Sol. Por conta dessa afirmação, ele acaba quase indo para a Inquisição, né, sendo preso, julgado, e se não tivesse negado a sua teoria, ele teria sido certamente martirizado pela Igreja, pela Santa Inquisição. A Santa Inquisição matou muita gente nessa época aí. Qualquer pessoa que falava contra os dogmas da Igreja era sujeito à morte, né? A Igreja tinha esse poder, né, ou se julgava ter esse poder sobre a vida das pessoas aí, né? Então, Galileu Galilei, que vai ser um dos cientistas mais brilhantes desse período aí, né? Aqui temos algumas obras, já estamos finalizando. Então, Donatello aí, né, uma obra que é o Rei Davi, né, que parece bastante com Hércules, né? Um formato, pode observar que o formato tem muita semelhança com as esculturas greco-romanas, né? Temos aí então o Davi, que é um retratado, o Davi da Bíblia, aquele que matou o gigante. Do outro lado temos a Mona Lisa, né, que é um dos quadros mais enigmáticos aí, né, que também foi pintado aí por Leonardo da Vinci, né? Então também temos aí a Mona Lisa, bastante conhecido, trabalhado nas aulas de arte. E o Homem de Vitruviano, né, que Leonardo da Vinci também, que vai mostrar aí os desenhos, as dimensões corretas aí do corpo humano, né? Lembrando que o corpo, a nudez era considerado um tabu na época. Não apenas um tabu, mas a nudez era vista como um pecado, algo pecaminoso, um atentado ao pudor. Então os artistas começaram a retratar também em suas obras a nudez, né? Ou seja, para a época era um escândalo, era uma provocação, era uma coisa totalmente nova, escandalosa para a época, né? Você retratar o nu, né? Tanto masculino quanto feminino.
Muito bem, chegamos então ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Provavelmente eu vou gravar um outro vídeo, talvez chamando vocês a participar do vídeo para que a gente possa estar aí tirando algumas dúvidas, e também vamos estar mandando aí algumas atividades novas para vocês aí, e vamos estar interagindo, tá? Quero agradecer aí, pedir para que você dê um like, você que assiste aí, dê um like no vídeo, né? Isso é importante também, tem todo um trabalho, todo um esforço para que esse vídeo chegue até você, ok? Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, estou à disposição. Grande abraço.